Bom dia, irmãos e amigos. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Fazer uma oração, agradecendo a Deus tudo que tem ser feito aqui. Oremos. Santo Deus e Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, louvado, exaltado seja o teu santo e céu, seu nome. Nesse momento, quero te agradecer, meu Deus, pela noite passada e por esse dia que está se amanhecendo. Quero te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, pelos nossos familiares. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja conosco durante esse culto, que tudo que venha a ser feito aqui esteja realmente para honra e glória do santo e céu, seu nome. Eu peço por causa daqueles que estão ouvindo, para que nós possamos render louvor ao Senhor. Por isso te peço, perdão nos pecados, na missão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos entrar no nosso tema. Vou falar, depois falar de novo com os irmãos. Fazer discípulo, o grande desafio. Toda a igreja. Fazer discípulo, o grande desafio. Nossa divisa se encontra em Mateus 28, 19. Peço ao irmão Mateus que faça favor de fazer essa leitura. Bom dia aos irmãos e amigos. Estarei lendo Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dando continuação à nossa escola, vamos entrar no cantor cristão, para 150. Toda a igreja, peço ao pastor que venha aqui para ajudar o irmão Matias.
fazendo discípulos. Os irmãos abram sua Bíblia para acompanhar essa leitura que eu vou fazer. Romanos 10, 13 a 18. Amém, igreja? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Dando continuação à nossa escola bíblica dominical, eu peço ao irmão, nosso pastor Luiz Carlos, faça uma oração de agradecimento pela palavra. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela bênção da eterna salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, te adorando, e também, ó Deus querido, por termos a Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a entendermos cada vez mais e principalmente a obedecermos a Tua palavra. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, igreja. Vamos então agora no cantor cristão 436. Hino do cantor cristão 436, toda a igreja. Gloriosa luz
São todos muito bem-vindos à nossa conferência missionária. Nossa agenda semanal: terça-feira, culto às 19 horas, quinta-feira, culto às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 horas, domingo à noite, culto às 18h30, online. Aos membros e congregados da nossa igreja, lembramos que logo após esta conferência, estaremos renovando nossa promessa de fé e atualizando o quadro de missionários que apoiamos. Portanto, estejamos já em oração. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No YouTube, IBB Monte de Sião. E no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Para vir passar a palavra. Bom dia, queridos irmãos, bom dia, amigos. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos e aos irmãos um prazer estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus. Chegamos ao último dia da nossa conferência. Ainda falta o último culto hoje à noite, se o Senhor nos permitir. Como foi dito esses dias e também hoje pela manhã, o tema da nossa conferência é fazer discípulos, o grande desafio. E temos sido desafiados por Deus por meio da sua palavra pregada pelo nosso conferencista, pastor Giovan, e também pelo testemunho dos servos de Deus. Pelo primeiro dia ouvimos o pastor José Antônio Marques, segundo dia, pastor Antônio dos Santos, terceiro dia nós ouvimos o testemunho do pastor Giovan, e agora pela manhã ouviremos o testemunho do pastor Eurípedes e sua família. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito através dos seus servos. E nessa manhã certamente Deus vai desafiar o seu coração, querido irmão, querida irmã. Portanto, estejamos atentos. Vamos ouvir o que Deus tem a falar. E tomemos decisões que venham glorificar o nome do Senhor. Pastor Eurípedes tem a palavra nesse momento. Olá, irmãos da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião e Simões Filho. É uma alegria poder participar desse momento com os irmãos, dessa conferência missionária, uma conferência diferente, por causa da pandemia. Mas eu, pastor Eurípedes, a irmã Luzilene, aqui em Buritirama, estamos enviando esse vídeo, e esperamos que seja uma bênção para os irmãos. Nós seguimos um roteiro dos testemunhos pessoais nossos, um roteiro de acompanhamento de algumas obras. Também nós temos 2 representantes aqui da igreja que estão enviando seu testemunho, um aqui da cidade, e o envolvimento deles nessa obra, a importância dessa obra para o conhecimento de Cristo na vida deles, o irmão Everton, aqui na cidade, o irmão Edson Gama, lá na congregação, e graças a Deus hoje eles são bem participantes, e a obra missionária aqui foi utilizada por Deus para que eles pudessem ser alcançados, e eles representando todos aqueles que foram alcançados. Também um breve relato dos nossos filhos, como os filhos de missionários, relato da minha esposa como missionária, como uma jovem que aceitou o desafio de acompanhar na obra e o trabalho em geral. E nós agradecemos a igreja, agradecemos o seu apoio desde que nos conhecemos, o pastor, desde que tivemos contato com a Igreja Batista Bíblica Monte de Sião aí em Simões Filho, a amizade que nós temos, alguns irmãos já estiveram aqui, a gente sempre está aí,
Então, que Deus abençoe, mesmo nesse momento difícil de pandemia, que Deus utilize este meio para que Ele seja glorificado. Muito obrigado pelo apoio dos irmãos, é muito importante o seu apoio, o apoio financeiro, os ensinamentos, o intercâmbio que nós tivemos, vocês vindo aqui, o que a gente aprende quando vai aí, o carinho, o amor. Que Deus abençoe grandemente os irmãos. Obrigada, irmãos, que Deus continue abençoando vocês e toda esta obra aí da amada igreja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse verso bíblico, em Isaías 55:6, ele marca a trajetória da minha vida. Eu sou o pastor Eurípedes Antônio dos Santos Filho, missionário, trabalhando em Buritirama, juntamente com a irmã Lucilene. E esse verso, ele impactou o meu coração quando eu ouvi da palavra de Deus. Eu morava em Belo Horizonte, lá eu conheci um casal, minha mãe conheceu esse casal e por intermédio dela nós tivemos um contato e eles começaram a nos evangelizar. E eu comecei a ir ao templo e ouvir a palavra de Deus. Eu era um religioso, assíduo, e para a sociedade um bom menino, um bom rapaz, e que não precisava de algo mais. Mas o que acontece é que eles foram mostrando, na palavra, a necessidade que eu tinha de me entregar a Jesus, e mostrando que eu não era tão bom assim, que bom é Deus, que era um pecador perdido e que precisava de Jesus. E eu me conscientizei disso, mas eu pensei que eu ia protelar a minha decisão. Eu disse, olha, isso é bom, mas não quero isso agora para a minha vida. Eu quero depois. Mas o que aconteceu é que Deus foi trabalhando comigo, esse casal foi se aproximando, e num determinado dia eu já tinha ganhado uma Bíblia. Isso aconteceu, eu me converti no dia 7 de janeiro de 1987, e um mês antes, dia 11 de dezembro, dia do meu aniversário, eu ganhei uma Bíblia. E eu fui lendo essa Bíblia. E lendo essa Bíblia, dia 7 de janeiro de 1987, eu estava lendo quando eu me deparei com esses versos. Era uma quarta-feira e a Bíblia dizia exatamente isso: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe limpo o seu caminho. Aí o texto vai dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e isso, juntamente com o que aquele casal, com aquela igreja tinha feito, realmente Deus trabalhou em minha vida. E quando foi à noite, eu tomei minha decisão ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, de recebê-lo como meu Salvador, meu Senhor. E daí as coisas aconteceram. O ano seguinte eu fui para o seminário e passei 3 anos, depois 4 anos lá em Belo Horizonte. Visitei alguns lugares, mas desde que eu fui para o seminário, Deus tinha falado no meu coração para que eu pudesse ir a um lugar onde não tivesse fácil acesso do Evangelho. Porque a gente morava num conjunto de prédios e foi assim, como se fosse no quintal de casa. Eu pensei, Senhor, me coloca em algum lugar onde as pessoas têm dificuldades do acesso com a Tua Palavra. E esse foi sempre a minha oração. E nesse período a gente sabia da necessidade de Belo Horizonte, do trabalho, mas as portas não se abriram ali. No interior de Minas, algumas congregações que haviam, até os pastores tentando me encaixar ali. Visitei o Rio de Janeiro,
e muito aberto a isso. Até que eu conheci o pastor José Antônio Marques. Ele foi numa conferência lá em Belo Horizonte e me fez um convite para que eu pudesse visitar a região. E assim foi. E a igreja toda ficou animada, eles empreenderam, até ajudaram na minha viagem. E eu cheguei até Avelino Lopes, passei quase um mês visitando a obra, e eles falaram acerca de Buritirama, um lugar que é um ponto de pregação, que havia um casal de idosos, né, alguns irmãos, e que estavam orando para que alguém pudesse ir lá, fosse um pastor, e desenvolvesse aquele trabalho. Aquilo foi no meu coração. Na época foi uma época de chuva, não deu para chegar até Buritirama, eu volto a Belo Horizonte, mas volto a Belo Horizonte com o coração inclinado a Buritirama. Eu trabalhava numa firma, entreguei, cumpri o aviso prévio, e falei com meus pais, com a igreja, e tive o apoio de todos, as portas se abriram, e assim eu passei 2 meses ainda em Belo Horizonte. Quando foi em março, eu estava retornando, passei janeiro, fevereiro, março, eu estava retornando para Avelino Lopes, para a região, para ficar um pouco com o pastor, com o missionário, José Antônio Marques, e depois seguir para Buritirama. Enquanto isso, os meses que sucederam, eu já tinha conhecido a irmã Gislene quando eu tinha vindo, né? E aí nesse período a gente casou. Eu fiquei dando assistência ao pastor, olhando como era feito o trabalho naquela região, os trabalhos dos povoados, ajudando ele, ajudando nas visitas, e passamos um ano ali. Depois eu retorno a Belo Horizonte, a São Paulo, onde a Comunhão Batista Bíblica me aceita como missionário, onde a igreja me ordena, a igreja que eu era membro, a Igreja Batista Bíblica no Padre Eustáquio, lá em Belo Horizonte, me ordena como pastor, e aí a gente retorna a Avelino Lopes, primeiro minha esposa, depois eu vim, e dia 21 de abril de 1993 a gente chega em Buritirama, com grandes expectativas. Nessa época eu estava com 23 anos, minha esposa com 17, e começamos assim o desafio do trabalho aqui. Era uma cidade com acesso muito difícil, a questão do evangelho também é uma perseguição muito grande, e a gente começou bem novo, apesar da gente estar a 96 quilômetros de Avelino, mas parecia muito mais, porque o acesso era muito difícil. O acesso para minha esposa, para estar com os pais, era muito difícil. Os primeiros anos para a gente ir lá era um desafio, para chegar em Avelino sem transporte, ter que arrumar o transporte de outras pessoas dependentes, e estradas ruins. Várias vezes nós dormimos na estrada pelo carro. O carro que a gente foi, que nos conduziu, está quebrado. Enfim, e aí começamos o trabalho. Houve a perseguição natural da Igreja Católica. Começamos um bom trabalho com crianças. Depois eles começaram, as freiras, os padres começaram a proibir, a falar com as famílias para proibir suas crianças de virem à escola bíblica. O trabalho, mas foi desenvolvendo. E aí tinha alguns irmãos aqui, algumas pessoas que congregaram, que foram se convertendo, outros foram aparecendo. E numa época realmente que a cidade era muito limitada. Hoje é uma bênção, né? Quem vem de fora ainda acha uma cidade interiorana do sertão, né? Nós estamos aqui em Buritirama, estamos a 780 quilômetros mais ou menos de Salvador. Estamos na divisa com o Piauí e faz parte da região oeste. Na verdade,
Nós estamos entre o norte e o oeste, né? Mas ela faz parte da região oeste da Bahia. E com tudo isso a gente passou esse tempo e Deus foi abençoando. E eu tinha visto o molde de trabalho em Avelino Lopes, que ia trabalhar na cidade, mas trabalhar nos povoados. E agora vamos chegar a esses povoados sem um veículo. E eu sei que apareceu a oportunidade, o próprio vizinho que não via a igreja ofereceu uma bicicleta. Tinha um outro rapaz que foi um dos primeiros convertidos que a gente levou a Cristo, que conhecia a região e aí a gente começou a ir a um povoado chamado Campina Dourada, que é onde o irmão Judson, a irmã Eleni, que nós encontramos, nos fez o convite para ir até lá, onde o pai do irmão Judson, o esposo da irmã, moravam. Começamos aí, em torno de 42 quilômetros, e passávamos por Poço do Jurema, passávamos por vários lugares, às vezes a gente parava. Começamos conhecendo as pessoas, e em Campinas alguns adolescentes foram se convertendo, trabalho toda semana, a gente ia na terça, voltava na quarta, e isso seguiu por 2 anos. Até que em Poço do Jurema, um casal se converteu, depois o pai do rapaz, primeiro o pai do rapaz, a esposa depois ele. Esse rapaz era entregue aos vícios, tinha um bar, e ele se converte, se desfaz do bar, e aquele prédio a gente passa a usar como lugar de culto. E ali começa. O trabalho em Campinas se fechou as portas, mas ficou ainda fruto ali, e a gente começa ali, só que os parentes deles moravam 1 légua antes do sítio. E ali no sítio foi um grande trabalho, onde muitas pessoas foram se convertendo com esse tempo. E ao mesmo tempo fazendo trabalho na cidade, desenvolvendo trabalho, e Deus foi abençoando, foi crescendo. A princípio éramos nós, eu, minha esposa, a gente treinava algumas pessoas aqui, eu treinava ela, e ela ia fazendo, ela já tinha a experiência de ter visto a mãe dela fazer trabalho com crianças, foi uma grande influenciadora na vida dela, e ela também acompanhou a mãe algumas vezes, substituindo-a, ensinando a Bíblia, e isso realmente ajudou muito, né? Fomos nos desenvolvendo com o passar do tempo. E aí o desafio de ir nas localidades, as pessoas foram se convertendo, e é claro, como um trabalho missionário para se desenvolver, a gente foi treinando essas pessoas foram se envolvendo, e aí, graças a Deus, Deus abençoou com os veículos. Da bicicleta passamos para uma moto, da moto passamos para uma rural. Na época da rural, um lugar que a gente fomos alcançar, o Lagoa da Roça. Minha esposa começou a lecionar aqui na cidade, teve contato com uma irmã Jacileia, que a conduziu a Cristo, e ela nos levou até o povoado onde sua família morava. E lá nós começamos a dar assistência, e aí no final o pai, a mãe, alguns irmãos se converteram, né? Hoje boa parte mora aqui na cidade, o trabalho na Lagoa da Roça ainda continua, a gente dando assistência a um irmão dela e alguns irmãos que ainda moram lá. Hoje ela está juntamente com seu esposo na obra no Rio Grande do Norte, trabalhando como missionários ali, e Deus foi abençoando, outras pessoas foram chegando, o trabalho foi crescendo, a gente também foi vendo muita gente indo embora, jovens para estudar fora, pessoas para trabalhar fora, tanto em Poço do Jurema, na congregação, quanto aqui. Alguns anos que estávamos aqui, chegou a irmã Nilce, nós tínhamos estado na igreja dela, numa conferência, e Deus nos utilizou para falar o coração dela vir para Buritirama, e ela se preparou,
e veio, né, para a glória de Deus, Deus nos utilizou para falar, né, a irmã, Deus falou por nosso intermédio e ela veio nos auxiliar. E algumas pessoas foram chegando, outros foram se convertendo e o trabalho foi andando, né? Quando a gente para pensar, muitas dificuldades, mas a gente não vai ficar focado nas dificuldades, a gente vai ficar focado na vitória, no avanço, no progresso, né, na fidelidade de Deus, em nos ajudar, em nos abençoar, em utilizar as igrejas. A parceria com igrejas foi muito importante, o intercâmbio com igrejas de virem aqui, seminários itinerantes, que vieram 2 aqui, ajudou bastante. Então esse contato, né, Deus não permitiu que a gente ficasse só. Então colocou homens de Deus, igrejas, para que a gente tivesse intercâmbio. E por intermédio desses intercâmbios, alguns colegas que a gente conheceu por estar aqui, alguns amigos, irmãos que a gente conhece, por não conhecer, estiveram aqui, nos ajudaram, tem nos ajudado. Chegando no nosso limite, a gente sempre chamando pessoas de fora para trabalhar algumas áreas da igreja. Então, desta parceria, desta comunhão, né, a obra tem surgido. E hoje nós temos aí esse desafio. Muitas pessoas, durante esses anos, a gente batizou e muitas não estão conosco, algumas se desviaram, poucas, outras estão em outras igrejas e a maioria em outras cidades. E continuamos. Nós sabemos que quanto mais vai passando o tempo, as dificuldades, né? Nesse tempo nós tivemos dificuldade também com as falsas religiões, com perseguição dos chamados evangélicos, né? Aonde a gente ia, eles iam para tentar tirar, para tentar atrapalhar, né? Pescar no aquário, como nós dizemos. Mas todas essas coisas Deus nos abençoou e a gente continuando firme. Hoje nós temos a igreja formada, a igreja na congregação em Pedra Branca, onde a irmã Nilce, juntamente com a equipe, e é claro, eu coordenando, tenho o trabalho, a esperança de desenvolver aquele trabalho ali, como um dia desenvolver o Poço da Jurema. E é claro que nós prosseguimos no alvo. Graças a Deus, Deus tem levantado irmãos para nos ajudar, irmãos que foram alcançados por esta obra e que servem ao Senhor, né? Homens, irmão Everton, irmão Judson, irmão Edson Gama, vários outros, irmão Juscelio e outros meninos aqui da igreja que ajudam, né? Ajudam pregando, dirigindo, tanto aqui quanto na congregação. Eu louvo a Deus por essas vidas, né? O envolvimento de cada um, e prosseguimos com todas as dificuldades. Nesse tempo nasceram os 3 filhos nossos, né? O Léo, a Letícia e a Alane. Hoje os 3 estão estudando fora, em uma pessoa, estão seguindo aí sua vida. Não sabemos se vão retornar para cá, mas eles estão seguindo sua vida, seus estudos, enfim, vida profissional, familiar. A gente louva a Deus que são salvos, estão seguindo o Senhor Jesus Cristo, e isso é realmente também uma alegria para nós. Havia uma preocupação nossa, quer dizer, ser utilizado para pregar aos outros e perder-os de casa. A gente sempre teve essa preocupação, tanto minha quanto da minha esposa, de ensinar-lhes o Evangelho, de envolver, eles sempre estiveram envolvidos, mesmo quando crianças, a gente levava para todos os trabalhos e sempre envolvidos. E a gente louva a Deus por eles, e a gente louva a Deus pelas igrejas. Algumas começaram, terminaram, pararam, outras continuaram, né? Deus foi abençoando também o progresso da igreja aqui, em
porque isso é bíblico. A igreja bíblica, ela nasce missionária. Não importa que ela seja pequena. Sempre foi essa visão nossa. E nós louvamos a Deus. Hoje, nós louvamos a Deus como futuro, clamamos a Deus por obreiros, clamamos a Deus que apareçam obreiros, clamamos a Deus pela firmeza dos que já estão, e as dificuldades cada vez maiores, pelos finais dos tempos, pelos falsos mestres, falsos cristãos, muitas vezes sendo infiltrados no nosso meio, a frieza espiritual por parte de muitos, às vezes até entre nós, há igrejas no nosso grupo Batista Bíblico não tão unidas assim, isso atrapalha também, mas graças a Deus. Eu falo porque o contato com muitos pastores, muitos que vieram aqui, e nos ajudaram muito nesses intercâmbios com as igrejas. É muito importante, a gente não pode ficar isolado, a Bíblia diz isso. Então a gente aprende uns com os outros, e isso é essencial. E não só a questão financeira, mas o apoio moral, a experiência. A gente não sabe tudo, pelo contrário, sabe tão pouco. E muitos que vieram foram acrescentando com conhecimentos, com experiências. E eu creio que a gente também pode passar um pouco dessa visão para aqueles que chegaram também, motivando. Dessa forma a gente se ajuda, dessa forma a gente é uma bênção, um para o outro. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, possamos continuar firme, trabalhando, plantando igrejas, possamos ficar firme até o dia que Ele nos chamar, proclamando, sabendo das dificuldades. Os resultados cada vez têm sido menores, o interesse pelo Evangelho por parte das pessoas, mas que o Senhor realmente continue nos abençoando. Hoje, graças a Deus, nós temos uma estrutura melhor, equipes maiores para sair no campo, o veículo, a igreja tem um veículo que fica, no caso, na minha responsabilidade. A gente pode chegar aos lugares com uma facilidade maior, mas as lutas continuam. As lutas continuam, somos humanos, mas nós sabemos que quem tem feito até aqui a obra é Deus, e Ele que vai continuar nos fortalecendo. Eu louvo a Deus por tudo que ocorreu pela minha família, pela minha esposa, a sua presença, a sua ajuda, o seu companheirismo, pelos meus filhos, pelos irmãos que foram alcançados e que continuam firmes aqui conosco, pelo apoio, ajudando na obra. E, enfim, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Auxiliar na obra do Senhor não tem segredo, mas tem um preço, a obediência ao ID de Cristo. Sou Rosilene, auxilio aqui em Moritirama como esposa do pastor e missionário Eurípedes. Temos 3 filhos, o Leonardo, a Letícia e a Lani. Os 3 nasceram neste campo missionário e dedicam também as suas vidas em prol deste ministério. A minha conversão se deu de uma forma natural, porque desde pequena os meus pais já amavam, meus pais já serviam a Cristo, e eles não foram negligentes em relação ao ensino da palavra de Deus em seu lar. Eu lembro que todos nós íamos para os cultos à noite, frequentávamos a igreja, e a nossa igreja tinha culto todos os dias, ora na cidade, na igreja, nos lares, nos povoados, e eu lembro que nós não perdíamos nenhum culto, e se meus pais deixavam de ir para algum culto, era porque era de uma extrema necessidade muito grande. E de certo que o culto doméstico na minha casa era feito todos os dias. Eu lembro que a minha mãe era professora da EBD, e ela trazia esses ensinamentos para nós, as histórias bíblicas eram contadas em casas. Eu lembro que um dos versículos que os meus pais realmente ensinavam a gente
e fazíamos nós decorarmos aquele versículo que está escrito em Marcos 16:15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E de certo que esse ensinamento de ir para o campo, de ir para a obra, de evangelizar, ele era inculcado em nossa mente, tanto na igreja como em nossa casa. E eu tinha esse desejo, fui despertada para fazer a obra do Senhor. Eu lembro que também eu frequentava a escola, e a minha escola estava ligada à igreja da qual nós frequentávamos. O diretor era o pastor José Antônio Marques, e todos os dias nós tínhamos a primeira aula de 50 minutos, que era a pregação da palavra de Deus. Ora era ele que pregava, ora era o pastor Antônio. E eu sei que muitos jovens conheceram ao Senhor por intermédio dessa escola. De certo que desde cedo eu fui instruída dentro da palavra de Deus, e cresceu esse desejo de ir para a obra do Senhor. Mas eu tinha uma certeza, até pela forma que eu fui criada, que eu não queria ir só, mas Deus providenciou, o missionário. Nós casamos, viemos para a obra aqui em Buritirama, em 93, eu tinha apenas 17 anos, e assim, foram grandes os desafios, porque uma coisa era servir a igreja lá, outra coisa é estar na linha de frente, em uma cidade totalmente diferente, longe, distante da palavra de Deus, que o catolicismo prevalecia, o espiritismo. Então os desafios foi muito grande, e também sem contar pela minha idade, a falta de maturidade, mas eu tinha uma certeza que era isso que eu queria, estar auxiliando realmente na obra do Senhor. Desafios foram imensos, apresentaram-se grandes desafios, dias de muito choro, de lágrimas, mas também dias de muita alegria, de ver pessoas sendo salvas, de abençoar vidas. Eu tive experiências, por exemplo, de uma moça que Deus abriu portas para que eu pudesse entrar nas escolas. Entrei como professora de matemática, e essa moça, através do meu testemunho, ela chegou e disse: professora, eu queria entregar minha vida ao Senhor, podemos dar o plano de salvação? E hoje essa moça está na linha de frente como esposa de um missionário no Rio Grande do Norte. Então tantas são as bênçãos dentro do ministério, e assim eu pude, mesmo nova, auxiliar como professora da EBD, trabalhei como professora dos jovens, iniciamos a sociedade feminina, tanto aqui na sede como em Poço da Jurema, e de certo, irmãos, que é gratificante você saber que está fazendo a obra, saber que você está no centro da vontade de Deus. Isso é muito bom, realmente não tem preço, Então eu deixo aqui um conselho para você, moça, que ainda é jovem, que dedique a sua vida, vá para o ministério, leve a palavra do Senhor. Dificuldades todos nós vamos enfrentar, mas o Senhor, Ele abençoa de uma forma que nem imaginamos. Que Deus continue abençoando a cada um, continue orando por nós nesta obra. Olá, irmãos, sou Leonardo, filho do missionário pastor Eurípides. Estou em João Pessoa, estudando, vou iniciar o 9º período do curso de Direito. E ele nos pediu para que fizéssemos um pequeno vídeo falando um pouco da nossa experiência dentro daquilo que foi a obra em Buritirama nas nossas vidas, Eu me lembro desde pequeno podendo participar da obra, de verdade, de ir para os interiores juntamente com meu pai e minha mãe também, e podendo ver a transformação que a obra fez na vida das pessoas.
E isso é um fator muito importante, principalmente para a minha vida, porque foi a partir daí que eu pude realmente conhecer o Evangelho e poder ver aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um. Então, Meu nome é Letícia, eu também estou junto com meus irmãos aqui estudando em João Pessoa, e eu faço fonoaudiologia e trabalho com crianças autistas. E sobre o trabalho em Buritirama, ele é assim, eu tenho um carinho muito grande porque a gente cresceu lá. Então, desde criança, a gente participava muito das músicas e ajudava muito nas músicas. E aí passamos para a juventude, para o grupo de jovens, e a gente fazia muito acontecer os acampamentos, né? Então, a gente sempre acompanhou meu pai nos trabalhos, nos povoados. Então a gente subia em cima do carro, da caçamba do carro, e íamos para os trabalhos. E assim, eu só me recordo de uma infância muito feliz, onde a gente servia a Deus, participava de todos os cultos. Quarta, sexta, sábado e domingo eram todos reservados para os cultos. E quando durante os outros dias da semana também não tinha cultos fora em outros povoados. E eu sou muito grata a Deus por ter participado desse trabalho em Buritirama. A gente não tinha familiares de sangue lá, mas o pessoal, o povo de Deus, né, eles são bem amorosos, e a gente nunca sentiu alguma falta disso, pois a gente tinha os familiares em Cristo, né? E isso marca muito a minha vida. E é isso, a gente tem um carinho enorme. Hoje a gente está em João Pessoa, mas o nosso coração está lá, e a gente sempre está por lá também ajudando no trabalho. E eu sou muito grata a Deus, nós somos muito gratos a Deus por participar disso. Olá, meus irmãos. Eu sou Leslaine, filha do missionário Eurípides e da missionária Luzilene, e falar desta obra é algo realmente gratificante. Desde cedo tive o privilégio de acompanhar este trabalho e de também ser abençoada com este trabalho. Lembro-me dos cultos infantis, do coral infantil, que realmente foi abençoador. Também quando a gente foi crescendo, eu e meus irmãos, a gente participou dos jovens, dos acampamentos, que realmente quem foi conhece o quão é abençoador, o quanto é gratificante. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ter nascido neste lar cristão, neste lar da obra aqui em Buritirama, que realmente é uma obra que abençoa vidas, e eu sou uma dessas vidas abençoadas. E eu sou muito grata a Deus por tamanho privilégio. Um abraço a todos. Olá, graças e louvor sempre seja dado ao nosso amado Pai por suas infinitas misericórdias nas nossas vidas. É graças a Ele que eu posso me apresentar como irmão Everton Borges de Souza, salvo, membro da Primeira Igreja Batista Bíblica em Buritirama. Sou casado com outro presente gracioso que Deus me concedeu, a minha amada esposa Léa. Esse reconhecimento, amados, é devido ao cumprimento dada por Deus à igreja, que é a evangelização. E foi graças a essa ordem que eu pude, aqui em Buritirama, ter um encontro com o verdadeiro Cristo. E é interessante que esse encontro ele se deu num período de crise, de questionamentos, que eu estava na faculdade, devido a uma disciplina de história. Com o aprofundamento desse conhecimento, fui presenteado pela presença da igreja através do nosso irmão Edson Gama, onde ele pôde me auxiliar, me confrontar e me colocar para refletir sobre o meu posicionamento mediante a fé, mediante a minha postura e envolvimento de uma igreja que não adorava um único Deus. E esses questionamentos me levaram a tomar uma decisão mediante a Cristo. Após a conclusão da minha faculdade, durante 4 anos, eu pude, de forma esporádica e paralela ao meu trabalho
secular ali em Poço da Jurema, através da Congregação Batista Bíblica, acompanhar estudos, acompanhar o testemunho do que é ser um verdadeiro cristão através dos irmãos. Foi então que em 21 de abril de 2009, durante os trabalhos festivos de organização da nossa igreja, pude anunciar a minha decisão que eu tomei alguns meses antes e fazer parte e desenvolver junto com a amada igreja o meu desenvolvimento espiritual. Esses 11 anos de efetividade, de trabalhos desenvolvidos aqui na igreja, eu considero como essenciais. É claro que a igreja já tem os seus 24 anos de organização. No entanto, eu pude testemunhar a sã doutrina, a responsabilidade, o compromisso, principalmente do nosso líder pastor, e também dos trabalhos que compõem essa maravilhosa obra, como apoio e projetos de missionários, os ministérios, como Sociedade Feminina, que tem uma solidificação espiritual plausível e que honra o Senhor. Nós também temos Encontro de Homens, é o grupo Ebenezer, embora de forma tímida, mas ele já tem os seus 2 anos de duração. Tivemos algumas tentativas nesse processo, mas esse processo ele também está chegando a uma solidificação, e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Também temos o desenvolvimento do trabalho com os jovens, que é a Mocidade Mensageiros da Paz, da qual eu faço parte como presidente há 10 anos, e hoje também como presidente e conselheiro. Nós temos a metodologia de desenvolver líderes, onde foi eleito 3 coordenadores. Além, é claro, da mocidade, temos o grupo de oração nas manhãs, de segunda a sexta, onde se reúne às 6h30 da manhã. E, também as pregações, né? O Ministério de Pregação também faço parte e componho com essa responsabilidade. E graças a Deus o trabalho tem sido feito de forma sadia, o trabalho tem desenvolvido frutos maravilhosos, e a gente sabe que muitos ficam às margens, né? Com uma semente lançada que não frutifica. Mas aqueles que verdadeiramente se dispõem, se desenvolvem, a gente percebe o desenvolvimento. E a gente sabe que o trabalho não é nosso, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E Ele tem operado. E a gente faz saber também a importância que essa igreja tem de desenvolver a preparação para o batismo. Tenho algumas experiências vividas também nesse processo, que foi essencial para a minha vida, que é a questão de desenvolvimento espiritual, de não se estagnar, de permanecer no primeiro amor. Isso eu trago como meta de vida espiritual também. É claro, a gente tem as nossas falhas, a gente tem as nossas fraquezas, no entanto, Deus tem nos capacitado, e nos capacitado de uma forma maravilhosa, onde a igreja também abraça seminários, estudos, propõe conferências, e ela faz parte do quadro de programação da igreja como prioridade, a conferência evangelística e conferências missionárias. Ora, irmãos, a gente é abençoado primeiramente com a salvação, e aí a gente percebe o quão a mão de Deus tem nos permitido a fortalecer na sua obra. E isso tudo a gente agradece ao nosso Deus pelas misericórdias e principalmente pela liderança que Ele constituiu aqui em Buritirama. E eu digo as lideranças, do qual também faz parte o pastor Eurípides, como nosso pastor, e a sua esposa, a nossa irmã Luzilene. Também a sua família, né, que constitui esse ministério que é vivido não só através
da programação, mas principalmente do testemunho de vida que Ele tem nos dado. Nós somos gratos. A obra do Senhor não para e com certeza não parará. No entanto, nós somos responsáveis por isso. Nós somos também auxiliadores do nosso pastor. Para tanto, encerro agradecendo pelo privilégio que a gente tem de falar dessa obra maravilhosa em Buritirama. Que Deus abençoe cada um e continue abençoando a vida do nosso pastor. Muitíssimo obrigado. Bem, irmãos, aqui é um dos trabalhos, né, que a gente está saindo aqui da cidade de Buritirama. Outrora, os irmãos já conhecem essa história, né? Eu saí daqui de bicicleta e aí fomos progredindo. Graças a Deus hoje a igreja tem um bom carro e a gente está saindo. Estamos indo para o sítio, o culto da IBD, né? O trabalho da IBD pela manhã, que faz parte da nossa assistência, né? Hoje é o dia 3 de agosto, né? Estamos aqui saindo, são 8h45 e essa assistência eu dou toda terça-feira, né? Toda terça-feira estou indo lá e tem domingo que eu passo o dia de domingo. Estou indo nos povoados que eles alcançam à tarde, trabalho do IBD, trabalho à noite, né? E estando ali com os irmãos. Aqui vai para outros povoados, né? E aqui nós estamos indo para Poço da Jurema. E aqui essa estrada ela dá acesso a vários povoados. Inclusive ela vai até a divisa, né? A divisa com o Piauí. Hoje eu tenho um motorista particular, o Natan, né? Tá aqui com a gente. E aí vamos nós dois. Ultimamente eu também não tenho me sentido bem, tenho tido um problema de saúde, uma anemia, estou tratando, amanhã estou indo à IDC para que a gente possa verificar isso. Aqui antes, irmãos, essa estrada era mais estreita, tinha muito areia, né, quando a gente vinha de bicicleta, era realmente o acesso bem difícil, né? Mas hoje, graças a Deus, já melhorou bastante. Deus tem abençoado nesse sentido e as condições da estrada estão bem melhores, né? Bem melhores do que era antes. E esse é o desafio, né? Sair da cidade e pregar o Evangelho. Nós já fomos a muitos povoados. Tiveram alguns que a gente foi por muito tempo e não teve, vamos dizer assim, pessoas que se decidiram. O fruto, no caso, foi deixado a semente no coração deles, né? Agora se deu fruto aí, é com eles e Deus. Mas esse é o trabalho que a gente faz, né? Teve Mestre Antônio, teve Baixão do Gustavo, né? Agora que eu me lembro, mas teve outros que a gente por muito tempo, mas não houve, aí a gente viu que não havia interesse, a gente passou para outros povoados. Enquanto isso, vários outros a gente teve resultados, né? O acesso a eles foi de diversas maneiras, né? Através de gente aqui da cidade, indo para Poço da Jurema, a gente ia antes para Campinas, né? Esse acesso a gente conseguiu por causa da avó e do tio de Natan, o Júlio e a irmã Eleni, que nos ofereceu ir até lá, né? Até Campinas, onde mora o avô de Natan, e a gente chegava lá e fazia esse trabalho e percorria e passava para o Poço do Jurema, né? E ali a gente parava com um casal, pregava o Evangelho. E aí outras pessoas passaram a fazer isso, nos ajudando durante o tempo. Irmão Cleuber, irmão Adão, uma época o irmão Evenilson não morava lá,
nessa região. Ele morava aqui, ele ia com o irmão Adão. Então muita gente, um rapaz que ia comigo logo no início, hoje ele está em outro grupo, né? Mas ele me acompanhou logo no início, foi muito importante por um bom tempo, nesses anos de bicicleta, mas hoje ele está no outro grupo. Aqui os irmãos vão acompanhar essas duas estradas, né? Uma vai no sentido Lagoa da Roça, que pega várias localidades rurais. E aqui, do lado esquerdo, é onde a gente vai, inclusive tem a placa aqui, ó. Vai para Avelino Lopes também. Gostaria de saudar os irmãos lendo a carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sou Edson Gama, membro da Primeira Igreja Batista Bíblica em Buritirama, mas faço parte da Congregação Batista Bíblica em Poça Jurema. Gostaria, nas minhas poucas palavras, de dar um breve relato, um testemunho do trabalho que é realizado nesta comunidade, nesta região. Claro que eu primeiramente agradeço a Deus porque o trabalho aqui em Poça Jurema começou com um pequeno grupo, mas um grupo ativo. Um grupo que quando, nas minhas férias, durante os anos de 93 a 97, que eu estudava e morava em Avelino Lopes, que eu vinha no mês de julho para até mesmo aproveitar os laços familiares, esse pequeno grupo ativo me convidava para assistir os cultos aqui em Poça Jurema. E foi no ouvir da palavra que meu coração começou a ser moldado e fiz a minha entrega a Cristo no dia 25 de julho de 1998. A contribuição das mensagens feitas por homens humildes e simples e através do testemunho das pessoas que também pregavam através das suas vidas, essas pessoas fizeram com que eu pudesse chegar até os pés de Cristo. Lembro, claro, além do pastor que ia e pregava nos cultos, eu pude e posso também lembrar dos irmãos Vitorino, os irmãos José Lopes e irmã Arabella, também Elzineide, minha irmã, que foi a primeira a se converter na minha família. Foi um canal de bênção, de abertura para o Evangelho alcançar eu e meus irmãos. Então a contribuição ela foi significativa. Pouco tempo que eu tinha de oportunidade para estar assistindo os cultos, mas suficiente para me levar a Cristo. Hoje, a visão que eu tenho do trabalho é que é um trabalho abençoador, desafiador, mas que ajudou as pessoas desta região a se restaurar, a conhecer a Cristo, a largar os vícios e a idolatria e poder servir unicamente ao Senhor. Hoje nós temos uma EBD de aproximadamente 115 pessoas matriculadas na classe dos jovens e adultos, além das classes das crianças, que também é um trabalho para a honra e glória do nosso Deus. Hoje eu sou grato ao Senhor pela existência desta igreja, sou grato ao Senhor pela vida do pastor Eurípides, um canal de bênção também nesse trabalho, tanto, é claro, na zona rural quanto na sede, e juntamente com a sua família, juntamente com a irmã Luzilene, e que hoje eu tenho esta obra, tenho este trabalho como algo que faz parte da minha vida. Não sei como eu poderia me ver sem estar na igreja, sem estar fazendo parte desse trabalho. Seria uma pessoa fracassada. Sei que eu posso ser muito mais útil, posso doar mais, me esforçar mais, mas ajudo os irmãos nas pregações, mas muito mais ativo
nos jovens, liderando jovens há mais de 15 anos, hoje, é claro, como conselheiro. E olhando todos esses anos que se passaram, eu posso ver a obra cresceu, mas ainda há muitas pessoas a serem alcançadas pelo amor de Cristo. Eu lembro de muitas pessoas da minha família, vizinhos, amigos, que residem por aqui, que precisam estar buscando o Senhor, ao Senhor a cada dia. E assim, que a gente possa se esforçar e procurar fazer a vontade do Senhor. Só sei dizer que poder ser um cidadão dos céus é algo que é maravilhoso para a minha vida. Sou feliz, tenho convicção da minha decisão ao lado de Cristo, tenho convicção da minha salvação, e a gente almeja e anseia que, através do nosso testemunho, através do nosso falar, do nosso agir, outras pessoas possam procurar servir ao Senhor. Então, assim, é um breve relato. A obra tem seus desafios, a obra tem, digamos assim, suas dificuldades, mas ela também tem as suas conquistas, sua vitória, e é Deus que é a nossa vitória. Obrigado a todos e que a gente possa a cada dia procurar viver para o Senhor. Poço da Jurema tem muito ainda a fazer, a congregação tem muito ainda a fazer, e é claro, muitas pessoas para serem alcançadas. Que Deus nos abençoe. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Este é um culto na igreja, no dia 2 de agosto, e as pessoas adaptadas segundo o decreto, com máscara, álcool gel, algumas adaptações que nós precisamos fazer. Aqui nós estamos no Templo Batista Bíblico, na cidade. Deus tem nos abençoado. Aqui é a igreja. Claro, mais pessoas queriam vir, mas não podem. A gente tem dado um limite. Nosso limite aqui são 48 pessoas, que fica dentro do decreto da prefeitura. E esse é um culto de louvor e adoração no domingo à noite. Amém. Graças ao Senhor pelo que nós acabamos de ouvir, através do seu servo pastor Eurípides, a sua família, irmãos que também deram seu testemunho. E louvado seja Deus pelo que Ele tem feito em Buritirama e povoados. Que o nosso bom Deus continue abençoando muito, pastor Eurípides, a sua vida, a sua saúde, sua família e o ministério que o Senhor Deus colocou nas suas mãos. Amados irmãos, mais uma vez, Deus falou aos nossos corações, nos desafiou
a decisão agora é nossa. Tomara que o Senhor, a senhora, o irmão, a irmã tenha tomado decisões durante a exposição deste testemunho. Que nossas decisões venham glorificar o nome do Senhor. Eu estarei orando ao Senhor mais uma vez e então encerraremos a nossa escola bíblica dominical. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Pai querido, pelo testemunho que acabamos de ouvir e só podemos dizer, ó Deus, que tudo isso é prova do Teu poder e louvamos ao Senhor por tudo que tem acontecido. Pedimos ao Senhor que continue abençoando os Teus servos, abençoando o ministério. Deus querido, obrigado por desafiar nossos corações e nos ajude, ó Deus, a desejarmos a cada dia crescer no Senhor, no serviço do Senhor, para a glória do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nossa divisa, Mateus 28, versículo 19, nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe e até às 18h30, hoje é mais cedo, meia hora, se assim o nosso Deus nos permitir.